Bem-vindos à nossa análise de hoje. O tema é daqueles que mexem com o tabuleiro global. A transformação impressionante do mercado de carros na China. Oi, pois é, um tema quente mesmo. A gente juntou aqui um material bem variado, sabe? Dados de vendas recentes, da CPCA, CNV Post, olhando para julho e para o primeiro semestre de 2025. Tem também os números da gigante BYD. Os resultados financeiros deles são sempre um ponto-chave. E análises da indústria que vieram da Automobility, Gasgoo, Just Auto, DW News, e até notícias sobre aquela intervenção dos reguladores, né? Sim, a questão da guerra de preços. Importante acompanhar isso. Exato. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar por que aquelas montadoras globais, as tradicionais que dominaram por décadas, estão perdendo terreno, principalmente para as marcas chinesas, no filão dos veículos de nova energia, os NEVs, os elétricos puros e os híbridos plug-in. É uma mudança e tanto. Com certeza, a China não é só o maior mercado. É um lugar onde os NEVs já passaram de metade das vendas, mais de 50%. É uma virada sísmica mesmo. Impressionante e muito rápida. As fontes que a gente viu confirmam isso. Não estamos mais falando de um nicho, sabe? Aquela coisa de early adopters. Esquece. Virou padrão, então. Virou o padrão. O mainstream na China agora são os NVs. E o que a gente vê, né, é que as marcas locais não só se adaptaram, elas meio que reescreveram as regras do jogo, deram as cartas nesse novo cenário. Para a gente ter uma ideia clara, então, como é que tá a foto do mercado chinês agora, em meados de 2025? Olha, a foto mostra um domínio local que cresceu, e muito rápido. As marcas chinesas pegaram uma fatia decisiva do bolo. Decisiva quanto? Os dados do primeiro semestre de 2025 mostram elas com quase 69% das vendas de carros de passeio, para ter uma ideia do salto. Em 2020, era 36%, isso segundo a Automobility. Nossa, quase dobrou em 5 anos, é muita coisa. É muita coisa. E praticamente todo o crescimento do mercado nesse período veio delas, das montadoras locais. As estrangeiras ficaram para trás nesse crescimento. Quase 70% com as marcas locais. E imagino que isso se reflete na tecnologia que está dominando as ruas também, né? Exatamente. A ascensão dos NEVs é o outro lado dessa moeda. A participação deles, somando elétricos puros e híbridos plug-in, já passou dos 50% nas vendas de varejo. Já passou mesmo. Já. Em julho de 2025, bateu 54,7%, segundo dados da CPCA, que a China EV Home compilou. Ou seja, carros só a gasolina já é minoria entre os carros novos vendidos lá no varejo. O jogo virou completamente. E esse crescimento todo, claro, deve ter esquentado a competição pra caramba, né? As fontes até falaram de intervenção do governo. Esquentar é pouco. A competição ficou assim, brutal. Uma guerra de preços mesmo, bem agressiva. Tão agressiva que os órgãos reguladores tiveram que entrar em campo. Foi em julho, né? Isso, em julho de 2025. Teve uma ação coordenada do MITI, que é o Ministério da Indústria, da NDRC, da SAMAR. O objetivo que eles declararam e que saiu em fontes como DigiTimes e Just Auto era restaurar a ordem, frear o que eles chamaram de competição irracional. Isso dá uma medida da intensidade da coisa. Com certeza. E nesse cenário todo, a participação das marcas estrangeiras, principalmente no segmento de volume, continua caindo. As alemãs, japonesas, americanas, viram as vendas recuarem entre 6% e 10% no primeiro semestre de 2025. A Automobility apontou isso. O cenário mudou mesmo e rápido. Vamos então mergulhar um pouco mais nos detalhes? Quem está se dando bem e quem está sentindo mais o baque? Poderíamos começar pela líder, a BYD? Ela parece o símbolo dessa transformação toda. Sem dúvida. A BYD se consolidou como a líder absoluta em NEVs. Mesmo com uma leve quedinha mensal em julho, ela ainda ficou com 27,8% do mercado de NEVs e quase 15% do mercado total de carros de passeio só naquele mês. Isso em julho. E no acumulado do ano? Aí a fatia no segmento NEVs era ainda maior, 29,2%.
O desempenho financeiro deles também chama atenção, sabe? No primeiro semestre de 2025, a receita subiu 23,3% e o lucro líquido 13,8%, comparando com o ano anterior. Números fortes, mas teve um ponto que se destacou mais ainda, né? O investimento em pesquisa e desenvolvimento. Exato. Esse é o ponto que sinaliza a estratégia deles. Investiram pesado em P&D, quase 31 bilhões de yuans, um aumento de 53% em relação ao ano anterior. E o detalhe interessante, que a SMM reportou, esse valor foi maior que o próprio lucro líquido do período. Uau! Isso não é só um número, né? É uma declaração. É uma aposta clara na liderança tecnológica. O motor do crescimento deles é esse. E essa aposta não fica só na China, pelo que eu vi. A expansão internacional deles também é bem agressiva. Extremamente agressiva e bem sucedida até agora. A receita internacional deles mais que dobrou, cresceu 130% no primeiro semestre de 2025. Dobrou. Impressionante. E um detalhe curioso que a SMM apontou, muitas vezes os preços que eles praticam fora da China, tipo na Europa, no Brasil, são bem mais altos. Isso ajuda a turbinar a rentabilidade global. Entendi. As exportações totais de 2024, eles já ultrapassaram em julho de 2025. E estão investindo pesado lá fora. Fábricas na Hungria, Camboja e até uma frota própria de navios para transportar os carros. Frota própria de navios. Eles estão jogando sério mesmo. Muito sério. A combinação de elétricos e híbridos plug-in, mais integração vertical forte, eles fazem as próprias baterias, semicondutores, um monte de coisa, dá para eles uma vantagem de custo fundamental. Mas claro, a pressão no mercado chinês é real. Afetou as margens no segundo trimestre, forçou eles a cortar preços, lançar variantes novas. Falando em pressão, como fica a Tesla nessa história? Eles foram os pioneiros globais, né? Uma referência por tanto tempo. A tal velocidade chinesa está sendo um desafio até para eles. Sim, a Tesla, apesar de ainda ser muito importante, está sentindo a pressão. Em julho de 2025, caiu para a 8ª posição em vendas de NEVs na China. Ficou com 4,1% de participação, uma queda em relação ao mês anterior e ao ano anterior. 8ª posição caiu bastante. Caiu. As vendas no varejo local deles recuaram 12,1% em julho, na comparação anual. No acumulado do ano até julho, ficaram em quinto, com 4,7% de participação, também abaixo do ano anterior. E tem mais. As exportações dos carros feitos na China pela Tesla caíram 32% no primeiro semestre de 2025. Nossa, uma queda expressiva nas exportações também. Pois é. Análise das fontes como Automobility e DW News sugere que aquela vantagem inicial de pioneirismo meio que se dissipou, sabe? A competição agora exige não só um hardware bom, mas um ecossistema digital muito integrado e localizado. E talvez esse seja um ponto onde a Tesla precise acelerar para se alinhar totalmente com o que o consumidor chinês espera hoje. Faz sentido. Eles até reagem, né? Lançam atualizações, modelos novos, Reagem, claro. Mas o ritmo do mercado lá é implacável. E além da BYD, quem mais está se destacando entre as marcas chinesas? Tem as gigantes tradicionais como o Geely, Changan, e aquelas novas que vieram da área de tecnologia, tipo a Xiaomi. Olha, a Geely está muito bem. Firme no segundo lugar em NVs, com uns 12,5% no acumulado do ano e um crescimento anual de mais de 100%. A estratégia deles de ter carro a combustão e NVs fortes parece estar funcionando. Interessante essa estratégia dupla. A Changan também está ali sempre no top 3 de NEVs, mas o fenômeno que chama muita atenção são essas tech entrants, as que vieram da tecnologia. A Xiaomi é o exemplo mais espetacular. A Xiaomi tá dando o que falar, né? Demais. Uma subida meteórica. Entregaram mais de 30 mil carros só em julho de 2025. O SUV deles, o U7, teve uma demanda absurda. Fontes como Gasgoo e Bloomberg falaram em centenas de milhares de pedidos em poucas horas, fila de espera de mais de um ano. Mais de um ano de espera. Inacreditável. Mostra bem como empresas que são fortes em celular, em software, conseguem levar essa expertise e a base de clientes para o setor de carros. A Haima, que é a aliança da Huawei com outras montadoras,
também já está entre as 10 maiores em Neves. E tem outras crescendo forte também, né? Sim, não dá para esquecer da Xpeng, Leap Motor. A Xpeng, por exemplo, cresceu, 263% em julho na comparação anual. É um crescimento explosivo. É uma dinâmica muito intensa do lado das marcas locais. Agora, como ficam as montadoras estrangeiras mais tradicionais nesse meio? A Volkswagen, a Honda, por exemplo, que sempre foram muito fortes na China. Elas estão claramente passando por um momento difícil, viu? Especialmente no segmento de NEVs. Pega a Volkswagen. As vendas globais do grupo até cresceram um pouquinho no primeiro semestre, 1,3%. E as vendas globais de elétricos, BEVs, subiram bem, 47%. Ok, globalmente parece razoável, mas e na China? Aí que tá. Na China, as vendas de BEVs da VW caíram 34% no mesmo período. O lucro operacional global do grupo caiu 33%. Afetado por tarifas nos Estados Unidos, custos de reestruturação, um mix de produtos não tão bom, eles até tiveram que revisar para baixo as previsões de receita e margem para 2025. Então o problema é bem localizado na China para os elétricos deles. Parece que sim, e mesmo sendo a segunda maior marca no geral na China, considerando tudo, essa posição da VW depende demais dos carros a combustão. Os ICEs foram 96% do mix deles no primeiro semestre. O caso do ID.3 é um bom exemplo. O preço na China é muito mais baixo que na Alemanha. Uma tentativa de ganhar volume, claro, mas que deve pressionar a rentabilidade pra caramba. Entendi. E por isso eles estão buscando parcerias agora, né? Com a Xpeng, Thundersoft. Exatamente. É um reconhecimento claro de que precisam acelerar e localizar a tecnologia, principalmente o software. Eles precisam correr atrás. E a Honda? A situação é parecida? A Honda também está enfrentando dificuldades. As vendas totais deles na China caíram 13,4% em julho, comparando com o ano anterior. E teve uma diferença enorme entre as joint ventures locais deles. Uma caiu mais de 50%, a outra subiu bastante, mas a base de comparação era baixa. Que estranho essa diferença tão grande entre as JVs. Pois né, e além disso, a produção global da Honda, e principalmente fora do Japão, está caindo há 12 meses seguidos. Indica que os desafios talvez sejam mais amplos. Entendo. De modo geral, as montadoras alemãs e japonesas tradicionais estão com dificuldade de competir nos EVs de médio porte na China. Elas têm desvantagens de custo, seja por importação, seja por não ter a cadeia de bateria totalmente local. Mas o principal gargalo parece ser mesmo o software. A experiência digital dentro do carro, que muitas vezes não chega no nível que o consumidor chinês espera, acostumado com a fluidez do celular. E a estrutura antiga atrapalha também. As JVs, a decisão lenta. Atrapalha. A inércia das estruturas globais, das JVs que eram essenciais no passado, parece dificultar a agilidade que o mercado exige hoje. Aquela nossa comparação do atleta veterano tentando um esporte novo contra os mais jovens que já nasceram naquilo. Parece que se encaixa bem aqui. A velocidade, as ferramentas digitais, mudou tudo. É uma boa analogia. A agilidade para se adaptar e o domínio das novas competências-chave, principalmente software e a gestão da cadeia de baterias, é o que define quem ganha nesse novo esporte automotivo chinês. E aqui a gente chega num ponto fundamental. Como exatamente a China reescreveu essas regras? Quais são as práticas que estão definindo o sucesso nesse mercado hoje em dia? São vários fatores, sabe? Todos meio que ligados. O primeiro, e talvez o mais falado, é a velocidade. A famosa Shiny Speed. Ah, sim, a Shiny Speed. O que isso significa na prática? Significa siglos de desenvolvimento e atualização de produtos curtíssimos. As montadoras locais lançam recursos novos, melhorias, até variantes de modelos, por atualização de software remota, o OTA, Over the Air, em questão de meses. Meses, não anos? Meses. As montadoras tradicionais, que trabalham com ciclos de anos, ficam com produtos que parecem velhos muito rápido para os olhos do consumidor de lá. O artigo Losing China bate bastante nessa tecla. Meses versus anos para atualizar. Isso realmente muda o jogo. Qual outro fator é chave? A integração vertical. As empresas chinesas líderes, tipo a BYD, controlam muito mais a cadeia de valor. Elas fazem internamente componentes críticos. Bateria, a CATL é um exemplo, mesmo fornecendo para muitos, é um gigante chinês,
motor elétrico, eletrônica de potência e cada vez mais o próprio software. E isso ajuda no custo e na velocidade, imagino. Exato. Reduz custo, o que dá margem para brigar no preço, e acelera o desenvolvimento e a implementação de tecnologia nova. E o software, que a gente já falou que é um calcanhar de Aquiles para alguns estrangeiros, parece ser um pilar para os locais, né? Fundamental. Na China, o carro é cada vez mais um dispositivo inteligente sobre rodas. Uma extensão do ecossistema digital da pessoa. Tipo um celular gigante com rodas. Quase isso. Funções como assistente de voz, que entende linguagem natural, loja de apps dentro do carro, sistemas avançados de ajuda ao motorista, os ADAS, integração perfeita com o celular, tudo isso é decisivo na hora da compra. Empresas que já nasceram digitais como Xiaomi e Huawei levam vantagem nisso, mas as montadoras chinesas tradicionais também investiram pesado para chegar lá. Lembro de uma fonte, acho que da DW News, falando do karaokê no carro na China. Não é pelo karaokê em si, né? É mais o que ele representa. Exatamente. O karaokê é um símbolo. Mostra como as montadoras locais estão ligadas nos desejos, no estilo de vida digital do consumidor chinês. Oferecem coisas de entretenimento, de conveniência, que vão além do simples transporte. É foco na experiência do usuário lá dentro. Enquanto isso, os problemas de software em alguns modelos ocidentais... Pois é. Bugs, lentidão, ter que ir na concessionária para atualizar algo que o concorrente local faz pelo ar. Isso frustra o cliente e prejudica a imagem da marca. E além da tecnologia no carro, a forma de vender também mudou. Mudou bastante. Tá bombando venda por live stream, sabe? Aquelas transmissões ao vivo. Venda direta online com preço transparente. Loja conceito em shopping. Ah, aquelas lojas bonitas em shopping. Isso. É um modelo mais direto ao consumidor, o feedback é mais rápido, contrasta com a rede tradicional de concessionárias das estrangeiras, que às vezes parece mais lenta, menos transparente. E como ficou a saúde financeira do setor com aquela guerra de preços toda antes da intervenção dos reguladores? O impacto foi direto e preocupante. A briga foi tão feia, com descontos tão agressivos em muitos modelos, que, bom, por um lado ajudou a vender mais NVs. Cresceu quase 12% nos primeiros 5 meses de 2025, segundo a DigiTimes. Mas a receita total do setor cresceu bem menos, só 7%. E o lucro líquido somado das empresas caiu quase 12%. Ou seja, a guerra de preços estava comendo as margens de lucro, tornando a operação insustentável para muitos no longo prazo. O que nos leva de volta àquela intervenção dos reguladores em julho. O que eles determinaram, basicamente? A ideia era frear essa canibalização. As diretrizes incluíam monitorar os preços mais de perto para evitar desconto exagerado, exigir pagamento mais rápido para os fornecedores para não quebrar a cadeia, unificar o mercado nacional, acelerar padrões técnicos importantes, eficiência, segurança, reciclagem de bateria e um chamado para autorregulação e competição justa. Menos briga suja, digamos assim. Fazendo cronologia aqui, esse cenário todo de velocidade, foco em software, dinheiro entrando, risco, não lembra um pouco o mundo das startups de tecnologia, comparado com a indústria automotiva mais tradicional, mais cautelosa do Ocidente? É uma comparação muito boa. A dinâmica do mercado chinês hoje, principalmente nos NEVs, tem muito mais a ver com o setor de tecnologia, na velocidade, na mentalidade de produto, na importância do digital, do que com a indústria automotiva que a gente conhecia há 10 anos. Diante disso tudo, o que a gente pode esperar para o futuro? O que as marcas estrangeiras precisam fazer para tentar virar esse jogo, segundo as fontes que a gente viu, e o que a gente deve ficar de olho nos próximos meses? As fontes, especialmente aquele artigo Laws in China, dão um caminho bem claro para as estrangeiras. Primeiro, localizar custo. É essencial produzir bateria, motor, inversor. E, principalmente, desenvolver software lá na China. Sozinho ou com parceiro chinês forte. Software local é chave, então. Fundamental. Segundo, agilizar a decisão. Tratar a China como um mercado líder, não como um lugar que só segue a estratégia global. Dar autonomia para a equipe local decidir preço, adaptar software, criar versão específica e operar na China Speed, com atualização OTA direto. Menos burocracia global, mais agilidade local. Isso. Terceiro,
parcerias estratégicas espertas. Se a marca não é líder em sistema operacional veicular, mapa local e ad-voz em mandarim, tem que buscar quem é bom nisso lá. A VW com a Xpeng e a Thundersoft é um exemplo dessa tentativa. E o quarto ponto? Foco. O mercado está muito disputado para tentar ser tudo para todo mundo. Tem que escolher um nicho, um segmento e ser o melhor naquilo. Seja um híbrido premium com ADAS top, um elétrico urbano focado em conectividade ou outra coisa clara. E quais são os pontos para a gente ficar de olho agora, no resto de 2025? Alguns indicadores importantes. Primeiro, ver se a regulação da guerra de preços vai pegar. A intervenção do governo vai mesmo estabilizar os preços e as margens? Se sim, isso pode ajudar quem é mais eficiente, quem tem escala, e talvez acelerar a consolidação do mercado. Menos players, mais fortes. Possivelmente. Segundo, o ritmo das tech entrants, acompanhar as entregas mensais da Xiaomi, U7, dos carros da Onvo, da NIO, isso vai ser um termômetro da aceitação desses novos jogadores no mercado de massa. E o terceiro ponto? Os movimentos concretos das estrangeiras. Além de anunciar parceria, a gente precisa ver a velocidade que elas implementam software localizado, se fecham novos acordos de JV focados em NV, se garantem bateria. O foco tem que ser no tempo de ciclo. Quão rápido elas trazem inovação relevante para o mercado, não só quantos modelos elas prometem lançar. Qual seria, então, a conclusão principal, assim, o resumo da ópera dessa análise toda? Olha, o resumo que fica claro em várias fontes é que a transformação do mercado chinês foi mais profunda e mais rápida do que a maioria das montadoras tradicionais imaginou ou conseguiu acompanhar. As marcas locais, combinando velocidade, integração vertical, foco certeiro em software e agressividade comercial, tomaram a liderança, especialmente nos NIVs. E essa mudança veio para ficar. Tudo indica que sim. Não parece ser algo cíclico, mas estrutural, permanente. E talvez o mais importante para o resto do mundo. As marcas chinesas mais fortes estão prontas. Estão começando uma expansão internacional ambiciosa. Os números de exportação da BYD são só o começo dessa nova era. Isso com certeza deixa muita coisa para a gente pensar e acompanhar. E levanta algumas questões importantes, algumas lacunas de conhecimento para quem quiser se aprofundar, né? Com certeza. Aplicado no longo prazo. Será que vai frear a inovação ou vai forçar uma consolidação que fortalece os maiores e tira os menores do jogo? É uma questão central para entender o futuro da indústria lá. O equilíbrio é delicado. Segunda, qual vai ser o impacto real e, principalmente, a velocidade das novas parcerias entre estrangeiras e empresas chinesas de tecnologia, como a da VW com a Xpeng? Vão ser suficientes para elas recuperarem o fôlego em software e agilidade ou são só um remendo? A capacidade de executar e a profundidade dessas parcerias ainda precisam ser provadas na prática, né? Papel aceita tudo. Exato. E terceira, até que ponto a expansão global das marcas chinesas, BYD, Geely, Xiaomi, etc., vai conseguir repetir o sucesso que elas têm em casa? Como as diferenças de gosto do consumidor, as barreiras regulatórias, a concorrência já estabelecida na Europa, nas Américas, como tudo isso vai afetar essa expansão? Esse é, sem dúvida, o próximo grande capítulo dessa história, e a gente vai acompanhar de perto. Bom, chegamos ao fim desta nossa exploração sobre essa grande virada no mercado automotivo chinês. Vimos um cenário que muda muito rápido, onde velocidade, software e integração viraram as palavras de ordem, redefinindo o jogo para todo mundo. É uma dinâmica realmente fascinante, e as consequências disso já estão batendo na porta do mundo todo, vão continuar moldando o futuro da mobilidade global. E para a gente continuar pensando sobre isso, fica uma provocação final. Já que o carro na China está virando essa plataforma de software sobre rodas, de onde virá a próxima grande inovação que vai definir o futuro? Será que vem de uma empresa de tecnologia que acabou de entrar no setor? Ou de uma montadora tradicional que conseguiu se reinventar a tempo de liderar a próxima onda? É a pergunta de $1 milhão, né? Uma questão em aberto, e a resposta está sendo escrita agora, nas fábricas e no centro de P&D da China e do mundo.
Esperamos que esta análise tenha sido útil e tenha provocado boas reflexões. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Até a próxima.